Paz do Senhor, meus amados irmãos, refletindo um pouco sobre a ministração de ontem, do capítulo 28 do livro de Atos. Então nós pensamos nas idas e vindas do Evangelho através de todos aqueles que fielmente estão determinados em viver a vontade de Deus, através do ID, que é uma ordem, não é uma orientação do Senhor Jesus. Então todo mundo que se converteu entende que não é possível se relacionar com o Senhor sem conjugar o verbo servir. Então o ID é uma ordem, não é uma opção. E o apóstolo Paulo, como todo servo de Deus fiel, passava por várias situações difíceis para levar avante a missão que é confiada a todos os salvos, o ID, o que ele fez com esmero inigualável, o homem que Deus mais usou na história da humanidade. E pensando naquelas pessoas que, tendo oportunidade, rejeitam essa oportunidade, e naquelas que também, tendo oportunidade, abraçam essa oportunidade. E aí nós pensamos em dois tipos de pessoas com as quais o apóstolo Paulo trabalhou. Ele trabalhou muito com os gentios, né? Daí ser chamado de apóstolo aos gentios. E o acolhimento do apóstolo Paulo com relação aos gentios foi um acolhimento notório, foi expressivo, foi louvável, né? A vida dos gentios, que são os povos não judeus, né, ao receberem a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, seria uma vida que mudaria entre antes e depois. Fariam do evangelho a causa da divisão da sua história, o divisor de águas entre antes e depois. E o outro destinatário das mensagens do apóstolo Paulo foram os judeus, né? E infelizmente Israel teve uma atitude de rejeição contínua da palavra que é dada para eles e para os gentios, é dada para todos, não discrimina. E disto fala o Senhor Jesus no capítulo, o apóstolo João, quando escreve a respeito do ministério de Jesus, no capítulo 1, versículo 13 seguintes do livro de João, ele diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Rejeição. Mas ele diz também que a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo também, no capítulo 13, versículo 46 do livro de Atos, ele coloca a mesma coisa que ele coloca lá no capítulo 28, versículo 28, ministrado ontem, no domingo à noite. A rejeição do povo de Israel. Como o povo de Israel rejeita o Senhor Jesus, a ponto de que nessas duas referências, Atos 13, 46 e Atos 28, 28, o apóstolo Paulo fala dessa rejeição. Esse evangelho que vocês rejeitaram, os gentios haverão de recebê-lo. E eu gostaria de terminar esta curta reflexão que fala das jornadas tão sofridas do evangelho ao longo da história, destacada na pessoa do apóstolo Paulo. O evangelho, ele chega às pessoas, o evangelho verdadeiro, ele chega às pessoas ao longo da história com o derramamento de sangue, com suor e lágrimas, através de homens e mulheres que, como diz Apocalipse 12, 11, não amaram as suas vidas até a morte. Então, aqueles que cumprem o evangelho, eles o fazem por amor ao Cristo que se entregou por eles, sem nada esperar desse mundo. Então esse evangelho, que como falei, é entregue para as pessoas em meio ao sacrifício, às lágrimas, muitas vezes em meio à perda da própria vida, esse evangelho, ele dá às pessoas de duas opções, uma. Aí eu quero citar dois exemplos na Bíblia, o exemplo de Saul e o exemplo de Davi. Eu disse uma frase hoje para minha esposa que eu pensei, eu preciso fazer com que esta frase ela seja repercutida. Isso é de Deus. Eu disse, olha, não é suficiente para as pessoas passou a moto aqui. Não é suficiente para as pessoas a postura de Saul. Não é suficiente para as pessoas, não adianta para as pessoas ter o alívio de Saul, que tinha um
envolvimento superficial com Deus. Saul era oprimido pelo maligno e nessa opressão ele perdeu sua vida e perdeu sua salvação. Nós temos uma geração de pessoas que muitas vezes se envolvem com a igreja, são até membros, mas é o crente Saul, ele tem um envolvimento superficial, é raso, ele não quer um comprometimento verdadeiro. Então, demônios estão atormentando esta geração, que faz, por exemplo, da psicologia, o seu altar falso, a sua deusa falsa. As pessoas querem usar a visão do modernismo religioso, repercutida no liberalismo teológico, né? E através de um tratamento, elas entendem que podem tirar esse sentimento prejudicial de seus corações, que é o pecado, mas sem se arrepender, sem se posicionar. Então, Saul, ele não queria uma profundidade necessária nos termos do arrependimento para que ele fosse levantado da condição opressiva que os demônios impunham a ele. Retrato, figura de muita gente nessa geração. O outro exemplo é o exemplo de Davi, que pecou terrivelmente. Só que, diferente de Saul, que se desculpava dos seus pecados, Davi se arrependeu. Então, Saul foi esmagado, destruído por causa de uma vida rasa com Deus, uma vida em que ele fazia uma leitura de Deus de acordo com suas conveniências, e o inimigo estava oprimindo ele e foi oprimindo até matar, né? No caso de Davi, Davi se arrependeu verdadeiramente, e no arrependimento repercutido no comprometimento, porque não existe arrependimento verdadeiro sem a pessoa chamar a si as responsabilidades que ela deve ter diante de Deus, diante de si e diante do próximo. Então Davi foi o exemplo do arrependimento com comprometimento. Nesse arrependimento com comprometimento, nós temos aquilo que Deus quer que aconteça, a mudança da sua vida. Salvação em todos os termos. Então, muitas pessoas nos nossos dias, eles estão nesta condição. O evangelho chega para eles como chegou para Israel. Os judeus queriam essa religião superficial, rasa, sem comprometimento. Daí Paulo dizia para eles: o que vocês não querem, os gentios o quererão, vão querer. O evangelho com arrependimento e comprometimento que vocês não querem, rejeitam, haverá quem queira. Aí eu termino esse vídeo fazendo a seguinte pergunta: quem é você nesse contexto? Você é Saul ou você é Davi? Quem é você nesse contexto? Você é a mentalidade judaica daquele tempo? Ou você é a reflexão ou a configuração dos gentios que acolheram a palavra de Deus? Em qual dos dois você se enquadra? A resposta dirá se você terá o fim que Saul teve, morreu, os demônios ceifaram sua vida, o fim que mais de 1 milhão de judeus tiveram na guerra de 70 depois de Cristo, pelo endurecimento do seu coração, ou a resposta também dirá se você está no caminho que Davi trilhou, embora sendo pecador, se arrependeu. Se você está no caminho que muitos, como os gentios, se abriram para a palavra de Deus e foram verdadeiramente alcançados. A palavra está com você. Deus te faça ver. Deus abençoe.